Pega o mouse ali para mim, Thaís, que eu deixei para trás. Momento que somos chamados a refletir sobre temas, assuntos que o Senhor já falou com você em outros momentos e ocasiões, mas que Ele te chama de novo, guiado pelo Santo Espírito, a reconhecer a oportunidade de renovo nele. Então convido você mais uma vez a fechar os seus olhos. Santo e poderoso Deus, fala conosco. Nós cremos que o Senhor é um Deus que ouve o nosso clamor, que escuta a nossa voz, que socorre quando a gente clama. É um Deus que nos traz à tua casa, onde encontramos renovo, novidade de vida, Senhor. Nós temos falado, Senhor, sobre a importância do Natal, na história, na cultura, nas nossas vidas. Então ajuda-nos, Senhor, mais uma vez a encontrar o que o Senhor tem para nós, a novidade de vida desse Natal, em nome de Jesus. Amém. Então, graça e paz por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a luz verdadeira que ilumina todo homem, que traz vida, que traz renovo até nós. Estamos caminhando como igreja nessa série que tem sido muito importante no meu coração e na minha vida. Como é que é o nome da série? Seguindo a luz. Vamos de novo. Qual é o nome da série? Seguindo a luz. E hoje à noite vamos meditar sobre um tema fundamental, um tema central para a fé cristã, que também é urgente para nós. A palavra de Deus, a palavra como luz dos homens. Não é novidade que a gente vive num mundo saturado de brilhos, telas, sons, opiniões, vozes, e a gente tem falado isso quase que dominicalmente. Um mundo onde todo mundo fala, todo mundo tem muito a falar, mas ninguém para ouvir. Ninguém tem paciência, ninguém tem interesse em ouvir a opinião do outro. Um mundo onde cada feed traz centenas de mensagens, mas pouquíssima verdade, praticamente nenhuma verdade. E no meio desse caos digital e emocional, muita gente vai continuar afirmando por todo lado: eu conheço Jesus, eu creio em Jesus, eu gosto de Jesus, eu admiro Jesus, Jesus faria assim, Jesus faria assado. Mas são pessoas que não caminham na palavra de Jesus, pessoas que não se submetem à luz de Jesus, pessoas que não se deixam conduzir através da verdade de Deus, que não moldam os seus próprios hábitos, suas escolhas, o seu coração de acordo com a palavra de Deus, que seguem com as suas decisões e relacionamentos baseados em outras coisas. São sim, pessoas que conhecem o nome de Jesus, mas nunca ouviram a sua voz. Reconhecem a história e o valor que ele tem histórico, mas não seguem a luz de Deus para nós. Isso é exatamente o tipo de engano que a Bíblia chama de trevas. Conhecem, ouviram falar, mas nunca de fato se relacionaram com Ele. Porque conhecer Jesus não é uma informação, não é algo que você possa simplesmente gravar como se fosse fazer uma prova. Conhecer Jesus é viver na própria pele a transformação da sua vida em propriedade de Deus. É caminhar debaixo da palavra que Ele já revelou, é viver iluminado pela luz de Deus. E é sobre isso que fala o nosso texto de hoje, lá, segundo livro de Samuel, capítulo 22. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Eu vou fazer a leitura na versão NVI e você pode acompanhar aí na tela. Segundo Samuel, capítulo 22, dos versículos 29 até o 33. Diz assim a palavra de Deus: Tu és a minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor transforma em luz as minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus posso transpor muros. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é genuína, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, vamos juntos?
Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? É Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Só até aqui. Antes da gente mergulhar na reflexão desses versículos, a gente precisa entender um pouquinho do cenário de onde vem esse texto. Esse é mais um texto de Davi. Davi está no fim de uma longa jornada de perseguições, guerras, provações, livramentos, uma vida longa. Ele olha para trás e percebe que só está vivo por quê? Porque Deus o guiou, Deus o sustentou, Deus o protegeu. Esse trecho desse segundo livro de Samuel, no capítulo 22, é praticamente idêntico ao Salmo 18, que você pode dar uma olhada também depois, pois é uma canção de vitória, de gratidão, de revelação de alguém que conhece o caráter de Deus. E no meio dessa canção, Davi declara algo magnífico. Ele diz: Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina as minhas trevas. Com o auxílio de Deus, posso atacar uma tropa. E tem várias músicas infantis que cantam isso, né? Posso pisar numa tropa. Aleluia. O caminho de Deus é perfeito. Ele segue cantando. A palavra do Senhor é provada, ela se testifica. O dilema de Davi, meu irmão, minha irmã, é o meu e o seu dilema. Como caminhar num mundo dominado pelas trevas, num mundo enganoso, traiçoeiro, imprevisível? Como lidar com todos esses desafios? E a resposta continua sendo a mesma do tempo de Davi. A palavra é luz. O Senhor é quem ilumina os nossos passos. É Deus quem tem poder e direção para nos guiar. Ele é quem protege, Ele é quem sustenta. Agora que a gente entendeu um pouquinho do panorama do texto, onde a gente está nesse capítulo, Davi, no final da vida, olhando para trás e percebendo que só chegou até ali porque Deus estava conduzindo tudo. Agora sim, nós podemos enxergar o coração dessa passagem. Davi não está fazendo aqui uma poesia barata. Não é uma rima qualquer que ele está colocando diante de Deus. Ele não está falando de luz como quem está falando de energia elétrica, que você vai lá no botão acende, depois você vai lá no botão e apaga. Não é nada disso. Ele está confessando publicamente, de coração aberto, que sem a palavra de Deus, ele teria vivido toda a sua vida na escuridão. É como se Davi estivesse dizendo: Deus, em cada batalha que eu lutei, em cada queda que eu enfrentei, em cada noite que parecia não ter fim, não ter saída, o que me sustentou não foi a minha espada, não foi o meu trono de grande rei, não foi a melhor estratégia que eu pude traçar, foi a tua palavra. O Senhor é a minha lâmpada. E meus irmãos, essa é a chave da nossa pregação hoje. A mesmíssima palavra que iluminou Davi é a palavra que segue iluminando corações hoje, que segue iluminando a igreja. A mesma luz que guiou o rei no passado é a luz que revela diante dos nossos olhos o Messias de Deus, como um presente para você nesse Natal. A mesma lâmpada que acendeu a vida de um pastor de ovelhas acende hoje o meu e o seu caminho. Por isso, o tema dessa noite é, prepara aí para anotar para quarta-feira, a palavra como luz. A palavra como luz. E para entender essa luz, não dá para a gente começar em Davi. Não dá para a gente começar nem no Salmo 119, que eu sei que você pensou no versículo 105. O que diz no 105? Lâmpada e luz. É impossível falar de luz e não lembrar desse salmo. A gente precisa voltar muito antes de tudo isso, voltar ao lugar onde a luz apareceu pela primeira vez. Precisamos voltar mais uma vez ao começo de tudo, voltar ao momento em que o Deus eterno abriu a boca diante do caos absoluto. E qual foi a frase que ele disse?
haja luz. É exatamente isso que vamos ver agora no ponto 1. A palavra que cria luz. Ou seja, nós vamos da criação até a revelação. Então, voltemos ao início. Lá naquele início, as escrituras sagradas revelam para a gente que não havia sol, não havia lua, não havia estrelas, não havia nada além de trevas e vazio. Caos reinava. Então, Deus vem com essa frase de extremo poder: haja luz. E o texto diz que imediatamente houve luz. E isso é impressionante. A luz não nasce de um corpo celeste. Ela não nasce como consequência misteriosa da união aleatória de átomos. A luz não veio da matéria. A luz não surge da natureza. A luz veio da própria palavra de Deus. A voz do Senhor é a primeira luminosidade de todo o universo. E isso, para quem leu as Crônicas de Nárnia, viu a beleza do texto, da canção de Aslan criando todo o universo. Nossa, que coisa extraordinária que é. E por que isso importa para a gente hoje? Já está tudo criado, já está tudo aí mesmo. Porque isso significa que toda luz verdadeira sempre nasce do próprio Deus. Toda luz verdadeira sempre nasce do próprio Deus. Toda clareza, toda sabedoria, toda direção, toda verdade sempre começam na palavra de Deus. Tudo que é luz, tudo que é moral, tudo que é espiritual, tudo que é existencial, vem de Deus. Quando Davi aqui diz: tu és minha lâmpada, ó Senhor, viu, o cara ficou emocionado, soltou até fogos para isso. Ele está ecoando exatamente o que aconteceu lá em Gênesis, dizendo: a luz vem do Senhor, é do Senhor que vem todas as coisas. E aqui está a implicação para nós. Você, meu irmão, minha irmã, pode fingir para todo mundo que está andando bonitinho, cheirosinho, que está cumprindo a vontade de Deus, que está respeitando as pessoas. Mas se você não anda pela palavra, você continua dominado pelas trevas. Se você busca orientação para a sua vida, para as suas decisões fora da palavra, você só vai encontrar trevas. Se sua vida não for iluminada por Deus, ela vai ser iluminada sim, sabe pelo quê? Por mentiras. E completamente dominada por elas. Vivemos nesse tempo, em que as pessoas vivem dizendo que gostam de Jesus. Se você falar com espírita, se você falar com um monte de gente de um monte de seita, um monte de gente de um monte das religiões mais estranhas que se tem hoje, as pessoas vão dizer que Jesus é um cara legal, que elas gostam de Jesus. Pô, Jesus é um cara do amor, Mas rejeitam a palavra de Deus. Seguem um Cristo da imaginação delas, mas não o Cristo das Escrituras Sagradas. Isso não é fé reformada, isso não é cristianismo bíblico, isso não é luz, é só mais trevas, é só mais engano. É treva transvestida de espiritualidade. A palavra de Deus sempre cria luz. Sem a palavra, meu irmão, minha irmã, todo o resto é escuridão. Você pode montar uma igreja, ter um louvor incrível, ter pessoas operosas, uma comunhão maravilhosa. Se não tiver palavra, não serve. Tudo é escuridão. Se a primeira luz do universo nasceu da voz de Deus, então já entendemos necessariamente algo especial e essencial. Não existe luz verdadeira fora da palavra. Mas a pergunta inevitável que surge é: como essa luz verdadeira e que é fruto da palavra de Deus chega até a minha vida, chega até a sua vida? Como? Como ela toca a nossa vida de uma forma concreta, de uma forma real? Como essa luz que brilhou lá no início de todas as coisas, na criação, se torna a luz para a minha segunda-feira, porque amanhã é dia útil. Nenhuma alegria para ir para a escola, gente. Tem prova amanhã? Prova de quê?
Português é facinho. Prova de quê? É prova de português para todo mundo? Que moleza é essa, gente? Muito bom. Deus abençoe vocês, viu? Se lesse mais a Bíblia, sabia mais português, porque a Bíblia está em português. Brincadeiras à parte, a gente precisa pensar, sim, de verdade, como que a gente pode viver, como a gente pode se relacionar com essa luz na segunda-feira, quando já acabou o culto de domingo e a gente está lá no nosso desafio. Como ver essa luz no meio de um casamento em crise? Como ver essa luz na hora que a gente está lutando contra o pecado, contra o desejo do nosso coração? Como encontrar essa luz quando a gente tem que tomar decisões difíceis? E é aqui que a história avança. A palavra que cria luz é também a palavra que segue nos guiando, como a gente viu de manhã cedo hoje. Ela não iluminou apenas o caos primordial lá no início, ela ilumina o caos do meu coração e do seu coração. Ela não ordenou somente o universo lá fora, para que as coisas fossem organizadas minimamente. Ela ordena tudo, inclusive a minha vida e a sua vida, inclusive os meus pensamentos e os seus pensamentos. Por isso agora precisamos olhar para o testemunho de Davi e dos outros salmistas. A palavra que cria também ilumina o caminho. E assim a gente vai para o ponto 2. Ponto 2, a palavra que ilumina o caminho. E aqui a gente precisa lembrar, né? Davi é esse salmista que vive uma baita jornada com o povo de Deus. Ele vive umas coisas muito doidas. Não sei se você conhece a história de Davi. A Record lançou filme, lançou novela, lançou um monte de coisa. É claro que tem os seus excessos ali, mas carrega muito dos textos da palavra de Deus. E você precisa conhecer para entender como essas coisas ganham uma profundidade maior. Esse homem, esse Davi declara: o Senhor ilumina as minhas trevas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. E isso, meu irmão, minha irmã, é falar de teologia pura na veia. Davi aprendeu que Deus não é apenas luz, lá em um templo, num lugar especial, numa coisa espiritual, nem apenas luz em cultos, em retiro, que aí você vai, passa lá uns dias e volta, e agora nada me para mais, agora sou eu e Deus eternamente. Ele é luz para o caminho, todo e qualquer caminho, todo e qualquer dia da nossa história, é uma luz real que atinge vidas reais. Daí o salmista dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como a gente falou aqui, a igreja recitou quase que em uníssono, Salmo 119, 105. Essa luz mostra onde colocar o próximo passo, para onde eu vou, porque é lâmpada para os meus pés, e mostra a direção a longo prazo, porque continua sendo luz para o meu e para o seu caminho. E é por isso que a nossa fé sempre vai nos sustentar, dizendo: não existe vida cristã fora da palavra. Vamos de novo. Não existe vida cristã fora da palavra. Não existe vida cristã fora da palavra. Não existe santificação possível sem palavra. Não existe maturidade espiritual sem palavra. E aqui entra uma verdade seríssima. Hoje, muita gente vai dizer: Jesus mudou minha vida, Jesus mudou meu coração, mas nem se aproximam, nem tocam na Bíblia. Como que isso acontece? Não ouvem o que o Senhor continua ensinando, não obedecem o que Ele ensinou, não permitem que a palavra de fato confronte, console, mas também redirecione o coração. Isso pode ser qualquer coisa, meu irmão, minha irmã, mas não é cristianismo. E se não é cristianismo, eu preciso te dizer, é
engano. É só mais engano. Então, como alguém pode seguir Jesus sem seguir sua palavra? Como que alguém pode dizer que anda na luz se não caminha de forma coerente com as Escrituras Sagradas? Se é impossível, não adianta dar desculpa, não adianta dizer que essa semana foi difícil, por isso que você não leu. Porque quantas vezes você abriu o WhatsApp essa semana? Alguém aqui abriu o WhatsApp menos de 1000 vezes? Duvido, ainda mais tu ansioso do jeito que é. A gente faz isso toda hora, porque o nosso coração se acostumou que isso é importante. Mas a gente rejeita a palavra, a gente abandona a palavra. Fora dela, irmãos, continuamos caminhando por mero instinto. E instinto não salva ninguém. Então, quando chegamos ao fim desse ponto 2, nós já entendemos coisas muito importantes. Entendemos que a palavra não é apenas uma ideia, não é um conselho, não é um texto, não é uma filosofia. Entendemos que a palavra é viva, é luz, é direção, é proteção, é poder de Deus. Mas entendemos também que ela é uma palavra que forma, que molda, que confronta, que desafia, mas que também sustenta. E ainda existe algo maior depois disso tudo. Algo que Davi enxergou à distância, algo que o salmista desejou profundamente no seu coração, algo que os profetas já anunciavam, que nós hoje vemos claramente. Essa palavra não é apenas uma voz, essa palavra é uma pessoa. A luz que brilha lá na escuridão, a luz que guia o caminho, a luz que revela o caráter de Deus, é a mesma luz que veio ao mundo em forma humana. A palavra se fez carne, a luz eterna se tornou tocável, visível e próxima, acessível. Por isso agora caminhamos para o ponto mais profundo de tudo que a gente falou aqui. O ponto onde tudo se amarra, para onde tudo converge. Cristo, o Verbo eterno, a palavra viva, a luz definitiva. E assim te chamo a anotar o ponto 3. Ponto 3, a palavra que se fez carne. É isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Cristo, o Verbo eterno, a luz definitiva, é essa palavra que se fez carne. Viu quanta alegria saber disso? Agora chegamos ao ápice. João começa seu texto escrevendo assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne, e a luz brilhou nas trevas. Palavras de João. A palavra que criou luz, a palavra que guiou Davi, a palavra que sustentou o povo de Deus, torna-se uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele é a luz que as trevas não compreendem. Ele é a voz que recebe um rosto. É a revelação que se tornou carne. Você já viu aqueles vídeos em que um bebezinho está chorando muito, e aí ele ouve uma voz que ele reconhece e ele fica quietinho. Aí quando a mãe ou o pai se aproxima, ele até para de chorar. Já viram isso? Por que isso acontece? É porque aquela voz que ele amava, aquela voz que representava tanta coisa, agora tem um rosto. Esse é o efeito de Jesus na nossa vida. Ele é a palavra viva que ilumina corações. Cristo não é apenas mais uma voz qualquer, ele é a voz. Não é mais um caminho para Deus, ele é o único caminho. Não é mais uma luz, meu irmão, minha irmã. Ele é a própria verdadeira luz. E quem anda com Jesus não anda nem hoje, nem jamais andará regido pelas trevas. E se o Verbo eterno se fez carne, se a luz do universo caminhou entre nós, se a palavra criadora, orientadora e reveladora tem nome, que é Jesus Cristo, então
Não estamos não estamos diante de uma ideia só para a gente admirar. Nossa, que coisa forte, uma voz que tem rosto. Nossa, e essa voz tem nome, Jesus. Nossa, que lindo. Mas estamos diante de uma verdade que necessariamente precisa mover o meu e o seu coração e que precisa te conduzir a uma vida de obediência. Porque seguir a palavra não é somente abrir a Bíblia, é abrir a própria vida, é ajustar os passos à luz do Verbo vivo, é caminhar com Cristo todo dia. Não um Cristo inventado, um Cristo que é o Cristo do momento, da moda, mas o Cristo revelado nas Escrituras. É aqui que tudo segue muito bem amarrado, tudo muito bem conectado. A luz da criação, a luz do caminho, a luz encarnada se tornam uma só realidade para mim e para você. Viver sob o governo da palavra de Deus. Agora sim a gente pode caminhar para a conclusão. Pois se Cristo é a palavra, então, meu irmão, anota aí para você lembrar, não existe fé verdadeira sem obediência à palavra. Conhecer Jesus sem conhecer a palavra não é fé, é fantasia espiritual. 2, não existe luz interior sem submissão às Escrituras. Não existe isso de a Bíblia diz, mas o meu coração, qualquer coisa que você queira botar nessa frase. Não funciona. A luz não nasce da minha e da sua emoção, não nasce dos nossos desejos, ela nasce da revelação do próprio Deus. 3, não existe maturidade fora da palavra, e aqui principalmente quando a gente pensa maturidade espiritual, e às vezes as pessoas confundem, não, porque agora eu parei de ler a Bíblia, agora eu me dedico muito mais à oração. Meu irmão, é a mesma coisa que você dizer que agora você não vai beber mais água, vai só comer legume. As duas coisas são importantes, não dá para fazer uma sem a outra. Não existe maturidade fora da palavra. A palavra forma o nosso caráter, molda os nossos desejos, corrige o nosso caminho. 4ª anotação para você aí. Está anotando tudo? Muito bem. 4ª anotação. A palavra ilumina como tratamos as pessoas. Você já viu como as pessoas estão se tratando na rua? Brigando por qualquer coisa. Depois pergunta para o Tiago o testemunho que ele tem do homem que tentou matar ele na rua. Pergunta para ele. Essa luz, essa palavra precisa trazer novidade de vida. É uma palavra que confronta o nosso orgulho, que cura a nossa amargura, que dirige o nosso amor de uma forma que homem nenhuma outra palavra pode conduzir. Sabe aquele momento que você tem vontade de pular em cima da pessoa e o Senhor simplesmente coloca paz no seu coração? É disso que a gente está falando. É só com o poder da palavra. 5ª anotação aí para você, e essa vai ser a última. A palavra ilumina as nossas decisões. Nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossas prioridades, tudo, absolutamente tudo precisa ser filtrado pela luz divina. Ao olharmos para as Escrituras nessa noite, enxergamos uma única linha brilhante, atravessando absolutamente toda a revelação, de Gênesis a Apocalipse. A palavra cria a luz, a palavra sustenta a luz, a palavra é a luz. Do primeiro haja luz e o verbo se fez carne. Deus está mostrando que não há nenhuma claridade real fora dele.
Não há sabedoria fora de Deus. Não há caminho seguro longe da direção da sua voz. Então, só para lembrar, nós falamos que a palavra cria luz no caos do universo e no caos do nosso coração. Nós falamos que a palavra ilumina o caminho em dias de confusão, dúvidas e trevas. E falamos que a palavra se fez carne, para que a luz eterna caminhasse no nosso meio, não por um tempo, mas para sempre. E aqui está a verdade que precisamos levar para casa em nome de Jesus. Quem abandona a palavra, volta para a escuridão. Quem caminha com a palavra, caminha com a luz eterna, caminha com Jesus Cristo. E quem caminha com Cristo, jamais andará em trevas. Isso é a própria palavra que nos diz. A luz que brilhou no início continua brilhando hoje. A luz que guiou Davi continua guiando o povo de Deus hoje. A luz que habitou lá em Belém da Judéia habita agora em cada coração regenerado. Nós não carregamos uma lanterna humana dentro de nós. Você não é o lanterna verde ou de qualquer outra cor. Nós não seguimos uma luz inventada. Não imitamos filosofias passageiras. Nós seguimos o Verbo de Deus. Nós seguimos a luz que é invencível. Nós a verdade eterna, aquele em que não há mudança, nem sombra de variação. A palavra é a luz, porque Jesus Cristo é a nossa luz. E o povo de Deus vive e vence hoje e a cada dia que segue caminhando nessa mesma luz. E aí eu tenho que perguntar para você: o que tem iluminado o seu coração? Que luz tem conduzido a sua vida? O que realmente te... Quando as coisas apertam, quando a dificuldade vem, quando a prova é difícil demais, tanto na escola como na vida, o Senhor continua resgatando homens e mulheres. O Senhor continua iluminando caminhos. E o Senhor continua de braços abertos para você. Você não está aqui por acaso. Essa mensagem não chegou até você de maneira aleatória. O Senhor te convida a de novo viver a vida na luz com Ele. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. O Senhor é esse Deus que já agia lá no início, que se manifestou e que agiu ao longo dos séculos na história da humanidade. O Senhor é o Deus que cuida da história de cada um de nós, dos nossos medos, dos nossos anseios, dos nossos sonhos. Senhor, o Senhor faz parte de todas as coisas. Hoje tivemos diante de nós a certeza de que não é possível viver essa luz da manifestação de Jesus Cristo nas nossas vidas se nós não fundamentarmos a nossa vida na Tua palavra. Então rogamos, Senhor, que seja o Teu Santo Espírito a nos chamar, a nos conduzir a buscar respostas na Tua palavra. Enche-nos da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a crescer em conhecimento da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender o quanto isso é realmente importante na nossa vida. Para que cada um de nós sejamos homens e mulheres que glorificam ao Senhor, que iluminam os lugares por onde passam, que a gente possa iluminar nossas famílias, os nossos relacionamentos, os nossos trabalhos, que todo lugar, toda coisa que a gente colocar a mão seja alcançado, Senhor, através da luz de Jesus Cristo. Mas ajuda-nos a entender que isso continuará sendo impossível, enquanto a gente achar que tem a ver com a nossa força, com a nossa capacidade. É pelo contrário, Senhor, é pelo Teu agir, pelas Tuas misericórdias, por conhecimento da Tua palavra. É isso que pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza uma vida de maior busca pelo Senhor, de maior profundidade de conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.